Muito bem, meus queridos, estamos de volta para fazer aquela aula de revisão geral de recuperação. Mas se preocupa não, viu? A nossa aula 24.1 de recuperação somente para você. A gente vai fazendo passo a passo, pega cada lâmina que você recebeu impressa aí do professor presencial e vamos fazer uma coisa? Segue devagarinho, com calma, para a gente conseguir, no finalzinho, fazer aquela nossa avaliação de recuperação. Meu chefinho, joga na tela aí para nós, por favor. Aula, então, 24.1. Olha aí na aula 24.1. Revisão para recuperação da unidade 2. O que nós vamos falar aí? O que nós vamos rever, na verdade, professor? Olha só, pessoal. Vamos ver manejo dos SAFs, adubação e poda. Vamos verificar direitinho essa situação aí do manejo dos SAFs, relembrar a adubação e também podas. E aí sim, meus queridos, vamos conseguir fazer a nossa avaliação de recuperação tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, olha só. Manejo dos SAFs foi lá na aula 18.1, quando nós falamos sobre controle de plantas daninhas ou ervas daninhas, não é isso? O controle dessas plantas, que muitas vezes o que nós temos que tomar cuidado, pessoal, é o processo do preventivo, é como realizar esse processo de controle. Meu diretor, o senhor vai colocar aqui, manda para mim rapidinho, galera. Quando nós falamos sobre esse processo do controle, é muito importante no sistema SAF evitarmos colocar o controle químico. Então nós temos aí vários métodos desse controle. Quando a gente perde 25% da área produzida, o controle, você vai ter que usar então o controle químico, que não é o indicado. Quando é que isso acontece? Quando você utiliza determinados processos de controle, você não pode permitir que a erva daninha emita aquele cacho que dá o quê? As flores e depois vem as sementes. Uma vez a semente cai no solo, ela tem uma certa tolerância a épocas de longa estiagem. Não é igual uma semente de cultivar, não é igual uma semente que a gente encontra nas casas agropecuárias. Essas sementes de cultivares não são tão tolerantes. Já as sementes do mato, elas são tolerantes às adversidades lá no solo. Não são atacadas por insetos, elas conseguem se manter o vigor, a germinação. Aí, por isso que você pega, quando você vê... Olha só, o que eu quero que você pense aí quando a gente fala sobre controle de erva daninha. Você não vê ninguém irrigando o mato, você não vê ninguém podando o mato. E aí, mesmo com muita incidência solar, o mato, você não vê o mato. Igual a planta da sua mãe no jardim, se você não coloca água, ela murcha, as folhas começam a cair assim. Aí quando tu coloca água, elas voltam. Essa característica de desidratação você não vê no mato, porque isso que a gente fala, ele é tolerante. Ele não tem o que a gente espera dele, a produtividade. Então quando isso, a gente está falando para a planta, um mato que a gente enxerga. Se você levar isso para a semente, é a mesma coisa. Por isso que você não vê ninguém semeando mato. A semente é tão tolerante que ela passa tempos e tempos no chão. Chove, ela germina. Não chove, ela fica conservada lá esperando que o solo tenha um mínimo de umidade para quebrar e desenvolver, quebrar a dormência que a gente fala em cultivar. Quando você não faz todo o controle preventivo, acontece esse processo de reincidência. E o que pode acontecer com essa reincidência?
competitividade de nutriente em relação à erva daninha e a cultivar dentro do sistema SAF, competitividade de água e espaço. Espaço por quê, professor? Porque muitas cultivares, elas já são testadas e preparadas para produzir e desenvolver em relação ao espaço entre plantas e entre linhas. E o aumento da população de indivíduo em uma determinada área, além de atrapalhar o desenvolvimento, pode também proporcionar um ambiente que desenvolva doenças, fungos, bactérias. Tem que lembrar que quando a gente fala de cultivar, ela não é tão tolerante quando a gente está falando de mato, erva daninha. E aí nós estamos mostrando para vocês processos de controle. Um desses processos, além da capina, é você fazer isso aqui, ó. É você fazer o coroamento. O coroamento é a limpeza na base do caule da cultivar. E aí ao redor você pode deixar o mato, só que aí você deixa esse mato, passa a roçadeira, porque aí você vai estar deixando, melhorando a qualidade do solo. E o ambiente do coroamento, que vocês estão vendo aqui, esse ambiente de coroamento, ele proporciona que não ocorra o processo de competição de nutrientes, tá bom? Vamos aqui então para uma atividade. Olha só, aumenta a tela, meu diretor. Vamos aqui então, ó, para a atividade de recuperar, relembrar sobre essa questão de controle de ervas daninhas. Quais os cuidados que se deve tomar na prática do arranquio para o controle das espécies que se multiplicam vegetativamente? Então, uma dessas práticas do arranquio deve-se arrancar a planta completa, com raiz. Raiz, não deixando partes que fiquem. Que partes? São essas partes aéreas. Por quê? As partes aéreas se propagam, se multiplicam. Entendeu? Por isso que se você não arrancar totalmente, ela volta. O que são plantas daninhas? Aí, pessoal, são plantas que competem com as cultivares. E elas competem pelo quê, professor? Elas vão competir, pessoal, por água, luz e nutrientes. São plantas também que elas hospedam pragas, doenças, como exemplo, nematódios. Agora vamos para a aula 19. Lembra da aula 19? Lá na aula 19 nós falamos sobre adubação e tem diferença entre adubação verde, adubação orgânica e cobertura. Olha aí, adubação com base na exigência nutricional da cultura e na análise de solo será definida a quantidade de adubo a ser aplicada por hectare. Numa consolidação do sistema SAFs, toda a fertilidade do sistema é garantida para reciclagem. E também nós temos que lembrar que não é só a reciclagem, mas sim a ciclagem dos nutrientes. E essa ciclagem dos nutrientes dá de acordo com o quê, professor? Está de acordo com os processos de fixação. Para mim, meu diretor, meus queridos, olha só, quando a gente fala de adubação, dentro do sistema SAF, ele é um pouco diferente do que a gente está falando de adubação aqui do sistema convencional. Porque a gente não fala de colocar adubo orgânico, lembra? Compostagem? Compostagem é sistema tradicional. Quando a gente pega e fala sobre o sistema SAF, nós falamos de ciclagem. Ciclagem de nitrogênio, ciclagem de carbono, ciclagem de fósforo, potássio, magnésio. Ciclagem. Lembra lá na biologia? Lá na biologia do terceiro ano? Na biologia do terceiro ano a gente fala sobre ciclagem dos minerais. Exemplo, professor, a água também passa por um processo de ciclagem. Não é reciclagem. Reciclagem é uma coisa. Ciclagem é o processo pelo qual os minerais que são essenciais para o desenvolvimento de um determinado vegetal, ele passa por processos e não altera seu componente molecular. A água é um deles, exemplo, só para lembrar. A água
ela passa pelo estado sólido, líquido e gasoso, mas nenhum desses três estados ela deixa de ser água. Então a água está, quando a gente coloca a maravilha, aquele mato, aquelas folhas que estão ali no solo, quando você bota a sua mão ali dentro, você sente quente, úmido, é abafado. Ali tem uma determinada umidade. E essa umidade, ela é essencial para que ocorram as trocas gasosas, para que ocorram as reações químicas que os micro-organismos estão fazendo a decomposição. E essa decomposição, pessoal, não é aquela... na verdade, é a decomposição, que a gente fala que é a desmineralização. Retirada de nutrientes daquelas folhas, retirada de nutrientes daquele material orgânico, do caule que está em processo de decomposição, e aí todos aqueles minerais são disponibilizados naquele meio. Isso é ciclagem, tá bom? Como é que a gente coloca esse tipo de ciclagem aqui? Vamos relembrar, vamos rever, vamos fazer essa atividade para que a gente possa, então, conciliar o conceito com a prática. Na tela, meu diretor. Quais são os benefícios da adubação verde para o solo? Olha aí, ó. As plantas usadas como adubo verde conferem benefício às características físico-químicas e biológicas do solo, promovendo a melhoria e a fertilidade. Aqui, ó, para mim, meu diretor, olha só, queridos, quando a gente pega e fala para vocês aqui, ó, reações físico-químicas, o que é isso, professor? Quando você utiliza adubação verde, ela vai fazer com que aquele solo que está degradado, você incorpora matéria orgânica, lembra? Leguminosas, mucuna, você incorpora a mucuna, você faz com que ocorra o quê, professor? Melhora um solo arenoso, areno-argiloso, ficar na textura que determinada cultura se desenvolva. Um solo tem cultura, o abacaxi, professor, o abacaxi, ele se desenvolve muito bem em solos ácidos. Então, quando você vai fazer uma análise de solo e você verifica que aquele solo ele tem que estar numa acidez para uma determinada cultura, para que ela possa o quê? Absorver os nutrientes que elas estão disponíveis, esses nutrientes vão favorecer o desenvolvimento vegetativo e depois o desenvolvimento vegetativo vai favorecer o quê? A produção dos hormônios necessários para que ocorra a floração, frutificação e amadurecimento. Quando a gente fala sobre estrutura físico-química, solo arenoso, areno-argiloso, argilo-arenoso, nós também estamos falando de processos biológicos. Quais são esses processos biológicos, professor? Quando você pega um solo vivo, é aquele solo que tem aqueles bichinhos, né? Aquele tatuzinho, aqueles artrópodes, algumas minhoquinhas, mas é que o pessoal fala muito minhoca, mas é aquilo que a gente não vê. Fungos e bactérias que vão favorecer a bactéria, fixação de nitrogênio naquele solo que vai favorecer o desenvolvimento da parte vegetativa. Então, quem vai conferir isso dentro do sistema SAF? Adubo verde, ou cobertura morta também, mas o adubo verde, ele favorece uma porcentagem de 85% em relação à cobertura morta, a adubação verde. Por isso que muitas vezes é utilizado algumas plantas que auxiliam no processo de fixação de nitrogênio e atrai também esses organismos que vão favorecer a disponibilidade desses nutrientes, tá bom? Na tela, meu diretor. Então aqui, ó, na outra aula, aula 20.1, falamos sobre podas e os tipos de podas. E aí, ó, a poda compreende um conjunto de operações que se efetuam na planta e que consistem na supressão parcial do sistema. Quais são esses sistemas, professor? Lenhoso e herbário. E aí você tem que lembrar, galerinha, uma coisa é você fazer uma contenção lenhosa ou uma contenção herbária. Ali tá tá errado, hein? Lembra lá, desculpa aí. Ou barra ou não tá certo. Eu raciocinei errado. É ou mesmo. Ou é um ou é outro. Quais são os principais objetivos?
Os objetivos principais do sistema SAFs do controle é a identificação da espécie arbórea que forma esses diferentes tipos de consórcio e lidar com processos de qual? O tipo de crescimento, a arquitetura, a colheita e o rendimento econômico do que vai ser realizado. E para isso, quais são as podas utilizadas? Nós temos aí, ó, as principais podas utilizadas são as podas, Jefferson, de formação, podas de limpeza, podas de produção e podas de adubação. É importantíssimo que possamos fazer essa relação das podas de limpeza, a poda de formação, poda de higiênica. A poda higiênica ou poda de limpeza também pode ser realizada de forma preventiva. E para fixar esse assunto, vamos aqui, ó. As podas, última atividade, tá bom, pessoal? As podas são classificadas em 4 tipos. Cite os 4 procedimentos. Pronto! Poda de formação, check. Opa! No final sempre tem que dar um... Que? Poda de formação, poda de limpeza, poda de produção e poda de adubação. Poda de formação, processo que vai fazer com que ocorra o desenvolvimento da parte vegetativa. Para mim, meu diretor, essa poda de formação ela é essencial para que a gente possa orientar a dinâmica dessa copa. Também orientar a altura. Por isso que a gente percebe que a altura do cacau, a altura da laranja, dos citros, do cupuaçu, são árvores enormes, mas quando tu vai no pomar, ela tem uma altura que é proporcional ao processo qual? De colheita. Poda em taça, poda côncava, poda bicôncava. É a forma com a qual a gente vai delimitar o processo de poda de prevenção, para que não ocorra o favorecimento de um ambiente que se desenvolva fungos e bactérias durante o processo de frutificação. Poda de produção, eliminar galhos vegetativos, deixar com que desenvolva aqueles brotos com galhos que vão ocorrer o processo de floração e frutificação. E a adubação, são leguminosas, lembra? Aquelas leguminosas que a gente vai colocar em fileira, assim vai melhorar o processo de fixação de nitrogênio e umidade daquele solo. Tudo bem? Agora, meus queridos, finalizamos a nossa revisão, finalizamos o relembrar, recordar e fixar principais assuntos que vão estar agora aí, ó, na avaliação de recuperação. Vamos respirar todos juntos, calmamente. Eu espero que vocês realizem uma excelente atividade avaliativa, tá bom? E depois nós temos outra parte para conversar com vocês. Boa avaliação e até a próxima.